Bom dia, irmãos. Eu sou o Isaquiel, né? Vocês já conheceram o Rafael ali, né? Que é meu cunhado, trabalha lá na África. Eu sou o Isaquiel. Não somos irmãos não, mas é bem parecido, né, Rafa? Eita, tá bom. Eu sou esposo da Marília, que é filha da Carminha, né? Que vocês conhecem bem. Então nós trabalhamos com a Missão Novas Tribos do Brasil. Eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom, eu estou falando isso aqui, além de estar nervoso também, né? Vou só explicar um pouco quem eu sou, de onde a gente é e tudo mais, para vocês conhecerem um pouco mais, tá bom? Então, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha igreja é a Igreja Evangélica Boas Novas, uma igreja fundada por missionários também lá, que começaram a ensinar a palavra de Deus num bairro, e aí começou a vir gente, a aprender da palavra de Deus, e hoje é uma igreja missionária, tal qual como essa, né? Bem menor, mas também no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E eu me converti, na verdade, eu tinha 16 anos. E um primo meu, ele sempre falava da palavra de Deus para mim, né? Mas eu não queria muito ouvir, não, né? E nessa época, eu já jogava futebol profissional na minha cidade. E meu primo sempre falava do amor de Deus para mim. E eu não conseguia compreender como Deus podia amar alguém como eu, né? Mas o fato foi que o amor de Deus também me alcançou, né? Foi quando eu comecei a pensar nesse amor e não tinha como entender como Deus podia amar alguém como eu, mas eu fiquei grato porque foi assim, né? E ele sempre me explicava sobre a cruz, sobre o porquê da cruz, né? Então o Senhor falou muito comigo e foi então quando eu me rendi a Cristo. Eu tinha 16 anos e ainda continuei jogando futebol, mas aí foi um outro missionário lá e falou sobre a obra missionária indígena, né? Que existiam muitos povos no Brasil com barreiras linguísticas, culturais, que nunca tinham ouvido do Evangelho, né? Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Achei que até ele estava exagerando um pouco, né? E depois fui conversar com ele e ele falou: puxa, eu gostaria de estar exagerando, né? Mas essa é um pouco só da realidade. Há muitos povos indígenas sem conhecer a Cristo e há poucas pessoas interessadas em ir até esses povos e anunciar, né? Então o Senhor também começou a falar ao meu coração e eu comecei a ter uma batalha dura no meu coração entre deixar o campo de futebol, né, e ir para o campo missionário, né? Mas pela graça de Deus eu fiz a escolha mais excelente, mais maravilhosa que eu poderia ter, né? Então deixei de jogar futebol e fui para a Peniel, que é a escola da Missão Novas Tribos do Brasil. Comecei a estudar, ficamos por 3 anos lá. Lá eu conheci Marília, né? A gente começou depois de um tempo a namorar e tudo mais. Acabamos o curso, nós viemos para cá e nos casamos nessa igreja aqui, né? Foi bem curta ali a minha caminhada até aqui, mas naquele dia foi lá em cima, né? Parece que não chegaria. Eita, mas a gente tem essa igreja na nossa história, né? Então, depois a gente foi para Chequina, que é o preparando para trabalhar com povos indígenas, onde é um curso específico para que a gente comece a lidar com questões de culturas diferentes, com línguas diferentes, né? Para que a gente tenha as ferramentas necessárias para poder prestar um trabalho junto com os povos indígenas, de maneira que venha ajudá-los a compreender a palavra de Deus, né? Então a gente tem pensado, e a Missão Novas Tribos do Brasil tem como propósito não só transmitir uma mensagem, mas transmitir uma mensagem de tal maneira contextualizada para que o povo entenda o que você está falando. Porque nós podemos falar muitas coisas, as pessoas podem não entender o que nós estamos falando. Ainda mais quando você está lidando com outra cultura, outra cabeça, outra maneira de enxergar o mundo e também com outra língua, né? Então, por isso a gente valoriza aí muito o aprendizado da cultura e da língua. E isso não se faz rápido, você precisa morar lá, né? Então, por isso, um treinamento mais demorado, para que você passe mais tempo também nesses lugares. E quando a gente terminou o curso, a gente foi desafiado para trabalhar com o povo Rixicariana. Os Rixicariana ficam no rio que divide o estado do Amazonas e o estado do Pará. Então lá a gente viveu por 5 anos, com 4 anos e meio da nossa vida ali com eles, aprendendo a língua, a cultura, foi maravilhoso. Mas nesse tempo também, de 4 anos e meio, Marília começou a ter vários problemas de saúde, né? A gente sempre passava para a igreja os problemas de saúde dela. E hoje a gente descobriu, ou sabe-se, que o problema dela é fibromialgia, né? Mas lá na aldeia, isolado de muita coisa, as crises dela começou a ser muito forte. E passou mais ou menos uma semana, quase 2 semanas, às vezes sem conseguir pentear o cabelo, escovar os dentes, né?
Então isso começou a desgastar a gente, começou a colocar a gente na parede de novo e ter que tomar uma decisão, né? Então, junto com a nossa liderança, a gente achou melhor que era hora de priorizar a minha esposa e a saúde da gente e também toda a família, né? E por isso nós saímos do Richicariana e foi muito difícil para a gente sair de lá, porque todos nós queríamos ficar, mas o Senhor é o Senhor da obra, né? Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do nosso coração, quanto nós queríamos ficar, mas não deu. Então saímos de lá, ficamos em Manaus por algum tempo, e depois então a missão apresentou algumas outras necessidades, e aí a gente ouviu as necessidades, e agora eu vou mostrar para vocês onde a gente está, tá bom? Pode colocar lá, amigão, por favor. Então, hoje a gente está vivendo em Cruzeiro do Sul, no Acre, né? Com o mesmo propósito, com a mesma visão, com o mesmo objetivo de alcançar os povos, só que agora de uma maneira mais apoiando os outros que estão fazendo, né? Então pode passar. Tá jóia, tá bom, sem problema. Então tá, ali fica o Acre, estado bem pequenininho, né? Ainda é maior que alguns lá, mas tá bom, pode passar. Então, fica também na área com muita mata, muitos rios, né? Então temos uma estrada só que liga lá. Então esse é mais ou menos o estado. A gente aqui é a capital, né? O Rio Branco, aqui no canto direito de vocês. Aí a cidadezinha Feijó ali. E lá no final, lá perto da divisa, onde a gente está, em Cruzeiro do Sul, no Acre. O Cruzeiro do Sul é a segunda cidade, quer dizer, depois da capital é a primeira cidade mais desenvolvida do Acre, né? Cresce bastante lá. Tá bom, pode passar. Ô, louco, olha aí. Essa aí é só a ponte que foi feita recentemente para que então chegasse. Pode passar. Pode passar também. Isso aí, peraí, pode parar um pouquinho. Isso daí é os nossos filhos, né? Eles estão curtindo os últimos momentos lá com a avó deles, né? Que a gente já está indo embora hoje. Então a gente deixou eles lá. Mas o André já está com 9 anos e o Natanaelzinho, que tem 6, mas pensa que tem 18, né? Bicho é fera mesmo. Vai, pode passar. Tá bom. Esse é um pouco da equipe que temos lá. Lá atualmente, no Acre, no estado do Acre, sem contar o Amazonas, nós temos mais ou menos 12 etnias. E essas 12 etnias, elas divergem em relação à situação deles como alvo de pregar o Evangelho. Por exemplo, alguns povos que já perderam o seu idioma, não falam mais português. Aliás, não falam mais a língua deles, só falam português. Há outros que falam tanto português quanto a sua própria língua. E há outros que não falam nada de português, só falam o seu idioma. Então, há uma variedade de povos indígenas ali no Acre, né? Então, nós temos irmãos que estão trabalhando com povos que só falam a sua língua, outros que estão trabalhando com povos que estão aprendendo português e mantêm a sua língua, né? E também tem outros que estão querendo trabalhar com outros povos que já falam português lá. Então tá, esse é um pouco da equipe que nós temos. Atualmente nós temos a equipe que trabalha entre o povo Marubo, que está no Amazonas, né, subindo um pouquinho ali o rio. E temos 3 casais lá com os Marubos e uma solteira, né, que é essa moça aí que está agachada, a Palmira. E temos um casal que trabalha com os Axeninca, que fica já perto da divisa com a Bolívia, ali, com o Peru também, lá embaixo. Então, esse daí, a gente foi visitar o pessoal lá na aldeia, temos o avião, o piloto de asas de socorro, Denis. Então, tá bom, pode passar. Tá, o nosso ministério hoje consiste basicamente em dar todo o suporte para esses missionários que estão nas aldeias ou que querem trabalhar com esses povos da região ou até mesmo que estejam no Amazonas. Então a missão tem uma base lá em Cruzeiro do Sul que dá esse suporte, né, de hospedagem. Os missionários não precisam pagar hotel, nada. Então existe um lugar que eles podem ficar, que tem todo o cuidado para eles, que vai assistir um pouco das necessidades deles lá em Cruzeiro do Sul. E a gente então mora, esse daqui tem vários quartos e várias casas aí, mas essa é a base da missão. Pode passar. Aí tem umas coisinhas aí, pode passar. Isso, depósito, pode passar. Lavanderia. Aquela casinha lá naquele lado onde tem uma moto, aquela casa ali é separada para os missionários que já estão em nível de tradução bíblica, né? Então nós temos 2 missionários
que já alcançaram o nível de língua e de cultura e já iniciaram o processo de tradução bíblica. Então a gente deixa eles mais afastados, para eles terem mais tempo para mais silêncio, né? Então aquele lugarzinho lá é especial para eles. Tá bom, pode passar. Então nós cuidamos dessa base aí também. Então tem muito serviço lá, né? Então vamos. Então um dos serviços mais necessários nosso é a cada 3 meses, que são quando os missionários mandam as suas listas, as suas necessidades do campo, para que eles não precisem vir até a cidade para gastar tempo comprando e depois voltando para o seu trabalho, né? Então nós fazemos isso para eles. Eles mandam as suas listas, nós fazemos todas as compras para eles, encaixotamos essas coisas, deixamos tudo preparado, colocamos aí na nossa Ferrari aí, né? Pode passar. Também já volto na contabilidade. Pode passar mais uma vez. Isso. Aí o objetivo é a gente enche isso aí de tudo que eles precisarem, de frios, de verduras, de alimentos para 3 meses que eles pedem. E aí a gente vai então, pode passar. Isso. A gente vai enviar essas compras, né? Para enviar essas compras a pé é quase impossível, né? Você teria que pagar muito, e sem contar as costas para levar isso aí até lá, porque são mais ou menos 2 dias a 3 dias de caminhada, né? Com o peso, então, ficaria bem mais extensa essa viagem, né? Então, pela graça de Deus, um irmão lá nos Estados Unidos doou um avião para a Missão Novas Tribos, para que ele servisse os missionários, levando esse sustento, esse suprimento para os missionários, né? Então, nós temos um avião a serviço do reino do Senhor, né? E que tem sido usado para isso. Então tem uma pista lá entre os marubos, tem uma pista também perto dos Axeninca, e aí então esses alimentos são colocados nesse avião, e esse avião então vai até a aldeia e entrega essas coisas para os índios. Então é maravilhoso mesmo. Pode ir. Agora volta, isso aí. Esse é o nosso colega, o Joel, ele é um mecânico do avião, e também a gente trabalha juntos lá, né? O Joel Rich. Tá bom, pode passar. Acho que... você pode voltar um pouco aquele da contabilidade lá, só para eu... Volta um pouquinho ele. Esse daí mesmo, pronto. Então, como os missionários precisam ter um maior tempo lá na aldeia, então eles deixam suas finanças com a gente, né? Então nós temos a responsabilidade de cuidar e de prestarmos toda a conta para eles do que está sendo gasto, o que foi comprado, o que não foi comprado, onde está o dinheiro, o que foi tirado, o que não foi tirado, né? Quem mexe com contabilidade ou com dinheiro sabe que é um negócio que você precisa de muita clareza, Então, lá também a Marília tem essa responsabilidade, né? Ela cuida disso e damos todos os relatórios para os missionários de tudo que está sendo gasto deles e o que eles pedirem e tudo mais, né? Só fazemos com autorização deles. Tá bom, pode passar agora. Vamos lá para... Pode passar... Esse a gente já viu. E uma coisa boa também, que nós não temos piloto lá em Cruzeiro do Sul. Então, irmãos de Boa Vista, ou às vezes de Roraima, Boa Vista ou de Rondônia, aliás, se deslocam até Cruzeiro do Sul para fazer os voos. Mas Deus tem levantado já 3 pilotos para irem para lá, né? Eu não sei se vocês já conheceram o Bruno Kennedy, ele trabalhava com a missão Asas de Socorro. Ele vai ser um dos pilotos daqui para frente, mas ainda ele tem que terminar o treinamento dele. Temos mais 2 pilotos que estão vindo, outro está aprendendo português, depois ele volta para... Então Deus tem já cuidado disso, e vamos ter 3 pilotos daqui para frente, né? Então é um motivo de agradecimento. Então esse foi um período lá na aldeia, a gente faz vários trabalhos assim também com eles. Pode passar. Então Deus também tem dado a oportunidade da gente ajudar na igreja local, né? Uma das coisas que tem, e o Rafael tem sido alguém que tem me ensinado bastante nisso, aprendi muita coisa com ele, com o ministério dele também. Antigamente, a gente geralmente quer se envolver com a igreja para que a igreja se envolva com o que nós estamos fazendo, como missão, né? Como missionários. Estamos trabalhando com os indígenas e queremos que as igrejas nos apoiem. Mas eu acho que a perspectiva estava um pouco errada, porque nós fazemos parte da igreja. Então, em Cruzeiro do Sul existe igreja, existem irmãos lá. Então, pela graça de Deus, a gente começou a se envolver com o que a igreja está envolvida,
e a partir desse relacionamento, estando junto com eles, se inteirando do que eles estão fazendo em Cruzeiro do Sul, eles estão também querendo saber o que nós estamos fazendo, né? Então isso tem sido muito bom. E o seminário foi uma porta aberta. Eles têm convidado, têm ajudado lá com algumas aulas em algumas matérias, então tem sido uma porta aberta. Aí tem vários alunos, e agora também com uma nova realidade indígena, é que muitos indígenas estão indo para a cidade, né? Porque a cidade já está dentro das aldeias, né? É escola, é saúde, então você precisa entender um pouco dessas coisas para até mesmo poder ter o seu cargo lá dentro das aldeias. Então os pais estão mandando seus filhos cada vez mais cedo para a cidade, para aprender português, para aprender tudo que eles puderem, né? Para voltarem para a aldeia e apoiarem seu povo. Então, tem 2 marubos lá estudando, e eles querem aprender da palavra de Deus para ensinar o seu povo. Foi legal um dia que ele falou para mim, né? Por que você não vai lá para a minha aldeia, né? Ensinar a gente lá. Eu falei, mas você não está aprendendo? Por que você não ensina lá? Ele é mesmo, né? Não tinha pensado nisso. Então foi muito jóia, tem sido muito bom o tempo com eles lá. E os outros são de igrejas, né? As igrejas lá de Cruzeiro do Sul enviam seus melhores membros e que têm potencial de darem continuidade no trabalho, eles estão sendo treinados lá, né? Então tem sido um bom desafio. Pode passar. Isso aí, uma galera aí, vários missionários também lecionam lá, ajudam lá também, né? Pode passar. Bom, muitas oportunidades também com igrejas, né? Como eu disse, nós estamos indo com essas igrejas, ajudando essas igrejas locais, e principalmente quando se trata de povos indígenas, muitas pessoas têm uma certa aversão contra eles. E lá nessa região do Acre, como é uma região de fronteira e tem muitos indígenas na cidade, isso é um pouco mais... Ele tem até questões históricas também. Então, geralmente, ninguém quer mexer com o índio, né? Ninguém quer mexer com o indígena, porque ele tem uma outra cultura, uma outra língua, então é meio complicado esse povo, né? Então, temos, pela graça de Deus, tido boa oportunidade também com as igrejas para ser uma voz nessa área indígena, para que a igreja também aprenda, né, sobre a realidade deles e também venha a se interessar e apoiar eles também, né? Tá bom, pode passar. Aí tem muito trabalho lá também, né? Esse Natanael ajudando aí, pode passar. O super-homem aí ajudando, pode passar. Aí sai muita coisa para as crianças, né? Pode passar. É isso. Temos alguns projetos aí para esse ano, né? É continuar apoiando os missionários, continuar apoiando o seminário, continuar desenvolvendo o relacionamento com a igreja local lá, né? Esse ano também nós vamos fazer ciclagem, que vai ser uma pesquisa naqueles rios que tem ali, para que a gente tenha uma noção das realidades indígenas ali, mais de perto, né? Não só de ouvir falar que estão precisando, mas de fato conhecer a realidade, conhecer a situação daqueles povos indígenas, para que possamos então possa então ser gerado um plano de ação, para divulgar isso, para que outros missionários também possam ouvir o chamado de Deus e atender essas necessidades lá daquela região, né? Então tá bom, então esse ano também vai ter muitas viagens para realizar isso aí. Então, isso, eu até agora, eu vou ser bem sincero, eu ainda não entendi muito bem essa sigla que foi falada, né? Eu sei que ela vem do inglês, então até peço desculpa disso aí, mas eu nem entendi ainda bem essa sigla aí. Mas a ideia é essa, é pesquisa que você vai fazer em campo, né? Para que então colha as informações das situações desses povos, para que gere no futuro um planejamento e uma ação, né, de estratégia, né, para chegar e alcançar esses povos, né? Acesso a grupos étnicos. Então eu sei que tá bom, peço desculpa por isso aí. Pode passar. Então, aí esses rios aí, para você ter uma ideia, né, do trabalho que se vai ter, né? Vai precisar de uma força-tarefa mesmo, de mais missionários com esse propósito de viajar esses rios, não todos, né, mas principalmente aqui do Acre, os rios mais conhecidos, o Iaco, o Envira, tem lá em cima o Moa, então tem muitos povos espalhados por esse lado aí, e nós precisamos então levantar essas informações
para ver as situações deles. Tá bom? Tá bom, pode passar. Então, um pedido de oração, né? Vocês continuem orando por nós, orando pela minha vida, vida da Marília, nosso casamento, nossa saúde, nossos ministérios, sabedoria na educação de nossos filhos, né? Nossos filhos, acho que o maior desafio para nós como missionários é passarmos a graça de Deus, ensinarmos a graça de Deus para os nossos filhos, né? E se nós fizermos isso, puxa, eu vou ser o mais orgulhoso missionário que tem, né? De ver os meus filhos, eles nem precisam ser missionários como eu, de ir na aldeia e tudo mais, mas que amem a Deus, que andem com o Senhor, né? Independentemente do que venham fazer. Então orem por nós nesse sentido, né? Então orar pela vida deles, pela salvação deles, o discipulado deles, saúde deles, desenvolvimento deles. Também temos, pode passar outras questõezinhas aí. Orem pela a comunhão das equipes, né? Irmãos, vocês não têm ideia de quantos trabalhos acabam se desfazendo, não só trabalhos, como igrejas, como relacionamentos, por falta de comunhão, por falta de perdão, por falta de ser mais humilde, de querer impor seus pensamentos. Orem, irmãos, orem por essas equipes missionárias, né? Para que continuem firmes, continuem naquilo que é essencial, unânimes, unidos no mesmo pensamento, né? Sabedoria nas decisões que envolvem o trabalho, né? Então tem muitos trabalhos que às vezes está anos e anos no mesmo lugar. Será que eles devem mudar? Será que vão continuar? Então há tantas decisões significativas nesses campos, né? Então orem mesmo por eles, tá bom? Sabedoria com envolvimento com as igrejas, desenvolvimento do projeto também sociais, apoiar os povos, esse programa de aviação. Orem pelos obreiros que já estão na região. Temos poucos missionários lá no Acre, né? E pedimos também por mais obreiros para aquela região. Tá bom, pode passar. É isso, irmãos. Isso é que basicamente nós estamos fazendo lá, com o coração animado, servindo aqueles irmãos que estão dando as suas vidas lá para alcançar aqueles povos, aprendendo a língua, línguas difíceis mesmo, mas o Senhor é maior do que todos esses desafios, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Talvez não. Tudo claro, né? Tudo clage, está tudo clage. Tá certo, tá bom. Então, peço que vocês orem por nós, tá bom? E quero agradecer também ao apoio que essa igreja tem nos dado, orado por nós, enviado ofertas para a gente desenvolver esse ministério lá, né? Então, muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, Igreja Batista Central. Deus continue abençoando vocês como Ele já está abençoando, né? Mas as bênçãos que eu desejo para a vida de vocês é que cada vez mais vocês cresçam no conhecimento de Deus, nessas riquezas que nem se comparam com as que o mundo tem para nos dar. Amem a Deus a cada dia mais, né? E que esse amor vá para todos os lugares da nossa vida e em todo o tempo da nossa vida, né? Tá bom, abra suas Bíblias lá em Atos, capítulo 8. Uma história muito conhecida, e eu queria deixar esse desafio para vocês também, para que a gente aprenda um pouquinho sobre o real propósito nosso de servirmos a Deus, né? O conhecimento de Deus é algo que não tem como se colocar um valor nele, né? Acho que a palavra que mais se aproxima do quanto ele é valioso é que ele não tem como medir, né? Não tem como colocar um valor para ela, mas ele está acima de todas as coisas valiosas desse mundo, né? Até o Davi, que foi um rei que teve um nome grande, uma fama grande, um império grande, muito dinheiro, muito ouro, ele viu as coisas mais preciosas dessa terra. Ele diz que a palavra de Deus, ela é muito mais valiosa do que o ouro e o ouro puro, né? Então, homens que tinham uma importância nessa terra tão grande, Salomão também, homens sem iguais, reconheceram que a maior riqueza de suas vidas era Deus, era a palavra de Deus, né? Então essa mesma palavra chegou até nós, essa mesma riqueza do conhecimento chegou até nós, não porque nós somos merecedores dela, é porque nós não somos merecedores dela. E no plano de Deus, Ele quis que aqueles homens pecadores e indignos tivessem acesso ao seu conhecimento, pudessem conhecê-lo, né? Aí a gente pergunta, e não tem nem como a gente pensar em merecimento humano, mas pensamos na graça de Deus.
na misericórdia de Deus, na grandeza de Deus, em deixar com que o conhecimento mais valioso que se pode ter fosse colocado diante de homens indignos. E homens indignos podem ter suas vidas transformadas por causa do conhecimento e da bondade e da graça dele. Foi assim com a gente e vai continuar sendo assim com todo aquele que ouvir essa grandeza. Por isso precisamos anunciar essa grandeza. Qual é o maior valor da igreja, irmãos? Qual é a maior riqueza da igreja? O que nós temos de maior valor para dar? É o quê? Cristo Jesus, o conhecimento de Deus. Essa é a coisa mais rica que temos. Se tirar Cristo da igreja, o que temos de valor? O prédio, nossos instrumentos, isso não é valor. A mensagem que temos, o conhecimento que temos de Deus, essa é a maior riqueza que temos, tanto para a nossa própria vida, quanto para aquilo que nós temos para oferecer para as pessoas. É o que nós temos, e o que nós temos, não há nada que se compare nesse mundo, porque é o que Deus deu. E quando estudamos o Atos, quando a igreja, o surgimento dela, especificamente falando, quando o Espírito Santo de Deus desce nos discípulos, a maior característica deles é que eles pregam. Em todo o tempo eles estão pregando. Quando estão perseguindo, eles estão pregando. Quando não estão perseguindo, eles estão pregando. Quando eles estão juntos, eles estão pregando. Quando eles viajam, não importa a situação. As situações vão mudando, eles vão sendo perseguidos, vão sendo expulsos, mas a mensagem não vai mudando, o propósito não vai mudando. Eles continuam anunciando a coisa mais rica de suas vidas. E agora aqui, no capítulo 8, começa a aparecer a vida desse homem chamado Filipe, que era um judeu da ala grega, né, que está lá. Tem uma hora que ele era um dos diáconos que foi escolhido. Então começou uma perseguição muito grande em Jerusalém, e todos os outros discípulos saíram de Jerusalém por causa da perseguição, exceto os apóstolos. E o Filipe foi para Samaria. E isso aí já é uma coisa muito interessante, porque o judeu não queria ficar em Samaria, ele não pisava em Samaria. Havia muitas barreiras históricas e culturais e religiosas também, pela qual um judeu não ia em Samaria. E o Filipe começa a ir em Samaria pregar o evangelho. E muitos samaritanos começam a se converter, muita gente aceitando, e de repente então o Espírito Santo fala com ele de novo. Vamos lá, versículo 26. Um anjo então falou a Filipe, dizendo: disponha-te para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, até este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Então, mais uma vez, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Então a mudança agora é muito interessante, porque Filipe está pregando para um monte de gente. De repente o Espírito Santo fala: agora você fica pronto, se dispõe, se prepara e vai lá para o deserto, lá no caminho da estrada que vai de Jerusalém para Gaza. E o que é interessante é que o Filipe levanta e vai. Filipe não questiona o Senhor, não faz, mas Senhor, aqui eles estão se convertendo, né? Não, ele simplesmente levanta e obedece. Uma coisa interessante de Filipe, que nós vemos em todo o livro de Atos, que os homens que andavam com Deus, que conheciam a Cristo, tinham um ouvido sensível à voz de Deus e tinham um coração disposto a obedecer à voz do Senhor. Ele levanta e vai. Parece que o lugar nunca é o que define o obreiro é que vai continuar anunciando a sua mensagem em todos os lugares, né? Versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém. Então agora vai mudar não só o cenário, mas também as pessoas pela qual ele vai anunciar o evangelho. Agora há um africano aqui, um etíope, que estava em Jerusalém com objetivos religiosos. Ele, em alguma parte da sua história, ouviu sobre o Deus de Israel e de alguma maneira ele então se tornou um prosélito, né? Foi feito, ou seja, um gentil que agora adotou a religião dos judeus como sua religião. E ele foi em Jerusalém e foi com o intuito de adorar. Mas nós sabemos que a situação em Jerusalém não era das melhores, né, nessa situação de religião. Tempos antes eles haviam crucificado a Cristo.
Tempos antes eles haviam estado com o próprio Senhor e rejeitado o seu Messias. Se eles rejeitaram o Messias, o que eles tinham de verdade para instruir as pessoas no que se refere à adoração verdadeira do Senhor? Jerusalém estava, vamos dizer assim, no que se refere à instrução bíblica, eles estavam com sérios problemas. Eles estavam vazios, principalmente a liderança judaica, né? Porque haviam rejeitado o Salvador. Mas as multidões continuavam indo para lá, para serem instruídas em como serem adorados, em como adorarem ao Senhor, em como prestarem um culto genuíno ao Senhor. E esse etíope fez uma viagem longa, e era um homem muito importante, um homem que cuidava de todos os tesouros de sua rainha, de seu povo, e foi a Jerusalém com esse propósito. E ele estava voltando, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Aí é muito importante, o profeta Isaías fala sobre o futuro de Israel, e fala também sobre o Messias. E se nós que somos conhecedores desse livro também, lembra-se de Isaías 53, que fala algo especificamente do Messias. E talvez nesse tempo em Jerusalém havia uma grande preocupação das pessoas darem uma explicação para as pessoas sobre quem era esse Messias. Então o livro de Isaías era o mais estudado, mais observado, porque lá falava sobre características do Messias que viria. E o fato é que o próprio judeu que viram, a liderança judaica que viram o próprio Senhor Jesus lá, presenciaram os seus feitos maravilhosos, ouviram a sua mensagem, mas o rejeitaram. Então eles de alguma maneira davam qualquer outra explicação, menos a explicação correta. E esse homem estava vindo, lendo o profeta Isaías. Versículo 29. Então o Espírito de Deus disse a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Então, imagine aí a cena, né? Filipe no deserto, talvez esperando lá a orientação, e ele então vem a orientação do Espírito, e versículo 30 diz: correndo Filipe, ouviu-o o lendo. Deixa eu ler de novo. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que você está lendo? Então Filipe corre lá perto da carruagem daquele homem e escuta que ele estava lendo o profeta Isaías. Aquele homem estava lendo o livro de Isaías, e a primeira pergunta que Filipe fala para ele é: você compreende o que você está lendo? Filipe não pergunta para ele: uau, você está lendo a Bíblia, que bom que você está lendo a Bíblia. Ele não se impressiona com essas coisas. Filipe está preocupado com o entendimento dele, porque Filipe sabe como está a situação em Jerusalém. Entendimento em Jerusalém era a última coisa que aqueles religiosos queriam que as pessoas tivessem. E parece que uma das características da religião é essa: é não entender, é fazer sem entender, é manter um monte de ritos e de práticas que custam coisas, que evidenciam sacrifício humano, mas sem a compreensão do homem sobre o que ele está fazendo. E Filipe faz uma pergunta de base, que destrói toda a base de um religioso: você entende o que você está lendo? Está lendo, ótimo, mas você está entendendo o que você está lendo? Filipe, ele me ensina aqui uma coisa muito interessante. Muitas das vezes, pessoas estão mais preocupadas com a forma das pessoas, se as pessoas estão sentadas, ouvindo, se elas estão em algum momento, mostrando alguma evidência, uma aparência ou algo externo, para que ela possa, ele anda com Deus, ou ele está lendo a Bíblia, eu vi ele lendo a Bíblia, eu vi ele fazendo essas coisas. Parece que, muitas das vezes, por as pessoas estarem fazendo algo que parece ser, vamos dizer assim, correto, a gente acaba por achar que aquela pessoa, tirar uma conclusão da vida de uma pessoa, que ela é um crente, ou que ela é um religioso, ou que ela está entendendo, ou que ela está fazendo o que ela deveria fazer, só pela aparência. Muitas vezes o nosso foco é a aparência das pessoas, é que as pessoas respondam com algo visível, né? Mas o Filipe não está preocupado com isso. Ele quer ver um entendimento dele, se ele compreende o que ele está fazendo. A grande verdade é que nós podemos fazer muitas coisas como religiosos, mas lá no fundo nós não entendemos. Essa é a preocupação de Filipe. Você pode ler a Bíblia, você pode ter ido em Jerusalém, você pode estar
em todo o contexto religioso, com tudo que envolve o nome de Deus. Mas será que há compreensão genuína de tudo que tem? É isso que ele está perguntando para o eunuco. Ótimo, você foi a Jerusalém, você gastou, você foi aprender de Deus, adorar a Deus, e está lendo o profeta Isaías, mas você entende o que você lê? Irmão, se em muitos dos nossos ministérios ou dos nossos evangelismos nós fizéssemos essas perguntas para pessoas, nós surpreenderíamos com tantas pessoas que não entendem. E infelizmente muitos crentes, muitas pessoas que estão na igreja, aprendem, seguem, aprendem vamos dizer assim, o curso daquilo, aquilo que é o básico de como funciona uma igreja. Mas quando você vai para o entendimento, muitas das vezes vamos assustar com isso. E o que é mais triste também, pensando no ponto de vista de Filipe, é que muitas pessoas, muitos obreiros, muitos crentes, muitos pastores, muitos missionários, não estão preocupados com o que as pessoas estão entendendo. Muitas das vezes corremos o risco de pregarmos para as pessoas só para falarmos do nosso ministério, da nossa importância, do que nós estamos fazendo, e não do que as pessoas estão entendendo. O nosso ministério, irmãos, a nossa mensagem, ela deve ser compreendida. E o nosso esforço e preocupação deve ser com o que as pessoas estão entendendo, porque elas podem estar entendendo completamente errado. E nós não vamos querer isso, né? Filipe não queria isso. E é interessante a resposta do eunuco agora. Aí você tem um homem de tamanha importância, um homem rico que foi em Jerusalém, talvez ficou com os homens mais importantes lá de Jerusalém. E ele fala assim: como eu vou poder entender se ninguém me explicar? Espera aí, ele acabou de ir em Jerusalém, os mestres da lei estavam em Jerusalém. Quer dizer que ele foi lá, ele lia, deram um livro de Isaías para ele, mas ninguém explicou para ele nada. Essa é a saga de um religioso. Um homem que entra vazio lá na sua religião e sai vazio, sai sem entendimento, sai sem compreender as escrituras ou aquilo que ele está fazendo, ele não entende. E o que é mais triste, aquele que os ensina não está preocupado em explicar para ele também. Essa era a situação desse eunuco. Está com a Bíblia na mão, volta de Jerusalém com os maiores mestres, e um homem lá que aparece do nada pergunta: você entende o que você está lendo? Ele fala: como eu posso entender se ninguém me explica essas coisas? Aí parece que ele bate assim, né? Bate lá no sofazinho e fala: entra aqui, explica para mim, né? E convidou Filipe então a entrar e a sentar-se junto dele. Só para exemplificar isso aqui, não exemplificar, mas só para um parênteses aí. Eu fui em Tocantins uma vez para conhecer o povo Javaé. Talvez alguns de vocês já conhecem esse povo. Eles ficam ali na ilha do Bananal, né? Eles são parentes dos Carajá. E os Javaé, eles têm muita proximidade com a cidade, então tem muito camarada lá que fala português assim, melhor do que eu, né? Eu fiquei até com medo de falar com um índio lá, que ele estava falando tão bem português, que eu falei: rapaz, eu tenho que aprender mais minha língua, né? Mas o fato foi que a gente foi lá e começamos a conversar, e um desses homens de Javaé foi até eu e o meu cunhado, o outro, o Anderson, e ele começou a perguntar sobre a Bíblia, que ele tinha muitas dúvidas sobre a Bíblia. E olha a dúvida dele: como é que eu tenho certeza de que alguém não modificou essas coisas aí da Bíblia? Uau, pergunta excelente, muito boa a sua pergunta. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Passamos quase 4 horas perdemos até o futebol lá, nem jogamos futebol aquele dia, né? E conversamos sobre a Bíblia, e ele perguntando. Ficamos 4 horas conversando com ele. Quando a gente foi embora, ficamos 7 dias lá, outro dia ele conversou mais e tudo. No último dia ele foi de manhãzinha lá onde a gente estava e falou assim: vocês podem ir ali na casa do meu avô? Eu queria que vocês falassem um pouco dessas coisas que vocês me explicaram. Aí, não, claro, vamos lá sim, ainda dá tempo, né? A gente pensando: não dá tempo ainda, vamos lá, né? Aí chegamos lá, e eu lembro que ele falou assim: avô, eu encontrei alguns homens que deram resposta para aquelas nossas perguntas. E a gente passou um tempo lá. Aí eu falei: puxa, que bom, ficamos alegres. Ele falou assim: eu sei que vocês têm que ir embora, mas vocês poderiam aqui na casa tenho 2 primos aqui, Vamos lá, ainda dá tempo, né? Aí a mesma coisa, ele falou: encontrei alguém que traz respostas para as nossas perguntas. Aí acabou, tem mais 3 primos ali, né? Meu irmão, agora que a gente não sai de lá aquele dia, né?
Mas quando a gente estava no barco indo embora, ele falou assim, ó, aqui na minha povo vem muita igreja aqui. Vocês não têm ideia de quanta igreja vem aqui. Eles trazem comida, muita comida. Eles trazem roupa, muita roupa. Eles oram alto, tão alto que é bom. Mas a comida acaba, a roupa acaba, e a oração a gente precisa de novo. Aí sabe o que ele disse para a gente? Só que vocês nos deram esperança. Vocês explicaram coisas para a gente que não vão sair daqui, não vai embora com vocês. Elas vão ficar. Vocês vão embora, mas o que vocês ensinaram vai ficar. Aí ele olhou, o meu povo precisa de esperança. É isso que meu povo precisa. Irmãos, foi um desafio grande aquilo. Como um homem que começa a reconhecer a importância do entendimento. Obrigado, porque eu vou abraçar uma religião sem entender? Eu vou ir na igreja sem entender? Eu vou começar a orar, vou fazer sem entender? Como é bom entender. Como é bom saber o porquê eu estou fazendo todas essas coisas. Então, o Filipe começou daquela passagem, versículo 32, a passagem das Escrituras que este estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Quantos de nós teríamos condição de saber de quem que esse texto está falando? De quem esse texto está falando? Quem foi esse que foi levado para o matadouro como uma ovelha? Quem? Jesus. Ele não sabia isso. E ele tinha acabado de voltar de Jerusalém, onde os mestres da lei ensinavam as pessoas sobre a lei, sobre os profetas, sobre o que iria acontecer no futuro. E ele não sabia dessas coisas. E para se relembrar, os fariseus rejeitaram esse conhecimento. Estiveram diante dele, ouviram sua voz, viram o poder da sua palavra e da sua autoridade. Mas mesmo assim preferiram dar esse poder ao espírito do Baal-zebu. Então, por isso que Jesus fala, vocês são cegos tentando guiar outros cegos. A religião é assim. E que nós, irmãos, como cristãos, jamais caminhemos assim. Que as pessoas que estiverem ao nosso lado, nos esforcemos para que elas entendam as Escrituras. Não fiquemos impressionados com o exterior, mas com o que ela está entendendo. E para isso nós precisamos entender também, né? Então, Filipe, versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe, eu peço-te, me explique, de quem se refere o profeta? Ele está falando dele ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus. Quantos de nós teríamos a condição de pegar qualquer passagem das Escrituras e conduzirmos uma pessoa até Cristo? Explicarmos pelas Escrituras que tudo converge para Cristo. Uma das coisas mais tristes, muitas das vezes, do nosso cristianismo, é que nós nos esforçamos muito pouco para conhecermos as Escrituras. Às vezes até o tipo de leitura que temos, ela é mais motivacional do que buscando o entendimento e compreensão da mensagem que nós temos que levar. Nós não temos que levar opinião para as pessoas, nós não devemos levar pensamento positivo para as pessoas. Nós temos uma mensagem definida e clara que o Senhor nos mandou entregar para as pessoas. E precisamos conhecer essa mensagem, precisamos entender essa mensagem, para que então possamos instruir outros a compreenderem essa mensagem. Assim como Filipe. Filipe então pega e anuncia a Cristo. E lógico, ele não dá todos os detalhes, mas a conversa foi longa, né? A viagem era longa, né? Seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar havia água. Então, Filipe deu um estudo e explicou todas as coisas sobre quem era aquele homem e o que aquele homem veio fazer. Então, o eunuco que está ouvindo tudo, que está sendo explicado, que está tendo entendimento, ele olha uma água e diz assim, ó, ei, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Lá no judaísmo, ele por ser eunuco, por ter um membro, ou talvez, havia 3 possibilidades de ser um eunuco, mas só pelo fato dele ser gentil, ele não tinha acesso a todas as coisas dentro do templo judaico. Os gentios que eram prosélitos só tinham acesso ao átrio do templo.
eles só ficavam ao redor do templo. Somente um judeu puro poderia ter acesso ao templo. E aqui a pergunta dele é evidente, mas eu sendo eunuco, gentil, eu tenho alguma coisa que me impede de ser batizado, me impede de participar de todas essas coisas? Então Filipe falou para ele: é lícito, você pode, não há nenhuma restrição para você, nem porque você é eunuco, nem porque você é gentil, etíope, é lícito para você. Você também é convidado a entrar, se você crê de todo o coração. Olha onde Filipe está olhando, irmãos. Filipe não está olhando, uau, ele vai batizar, não, ele está preocupado com o coração do eunuco. Claro que você pode, eunuco, só que você crê de todo o coração. Se você crê realmente de todo o seu coração, você tem todo acesso a essas riquezas, assim como eu tenho. Então o eunuco disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para a gente parece que crer em Jesus como Filho de Deus não é uma coisa tão assim, porque eu sempre fiquei pensando, por que isso foi o suficiente para o Filipe batizar ele? Vocês lembram qual era a coisa que mais incomodava o fariseu quando Jesus falava que ele era o quê? E o Filho de Deus não é no sentido de que ele era da genealogia humana e pertencia à criação de Deus, mas a palavra que Jesus usa é na mesma natureza de Deus. Eu sou da mesma essência que Deus, diferente de um que é descendente da genealogia. O que Jesus diz é que Jesus Cristo, o homem encarnado, é da mesma essência, ele é o próprio Deus também. E era isso que o eunuco, que provavelmente fora ensinado a nunca pronunciar. E era agora que ele, por entendimento, chegava a essa conclusão: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que ele foi enviado para cá com um propósito específico de salvar a humanidade. O entendimento chega e as decisões então são coerentes com o seu entendimento. Então ele mandou parar o carro e ambos desceram até a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Agora imagine a cena, né? Você está lá na água com o Filipe, o eunuco alegre, de repente Filipe some na frente dele, né? E olha que interessante, não o vendo mais, o eunuco, esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Na obra do Senhor e nesses lugares onde precisam ouvir do Senhor, as pessoas precisam do Senhor, da palavra do Senhor, precisam ser instruídas na palavra. Se nós saímos de lá, tudo bem, mas a palavra ficou. E o eunuco mostra isso. Ele não ficou mais preocupado em tentar entender como que Filipe se desapareceu na frente dele. Ele sai cheio de alegria, por causa do quê? O que era o motivo de sua alegria? O entendimento. Ele compreendia agora que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e isso era o suficiente para ele. Filipe não é suficiente, Filipe não é o mais necessário para ele. Filipe teve o tempo de instrução, agora pronto, agora ele já entendeu, compreendeu, sua alma está alegre, e por isso ele seguiu o seu caminho. Mas Filipe veio a se achar em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesaré. Para o lado do eunuco, para o lado, talvez exemplificando, o que as pessoas precisam, o que os povos precisam, é de Cristo Jesus, é do conhecimento de Deus. Isso que as pessoas precisam. Os missionários, nós somos servos de Deus, somos mensageiros deles. Nós não somos indispensáveis, nós não somos as pessoas que mais precisam ser reconhecidas. Um exemplo disso, vocês lembram que João Batista fala, quando as pessoas vão até ele e falam assim: você lembra daquele homem que estava com você lá no Jordão? Ele está batizando as pessoas, e você, cadê a multidão junto com você? Lembram que João Batista fala? Importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, na obra missionária, na obra de Deus é assim, nós somos servos dele. E quanto mais nós sumimos, mais ele aparece. Quanto mais entendemos que a riqueza que nós temos não está nas minhas qualificações, no meu nome, no que eu sei, mas na mensagem que ele me deu, mais o evangelho alcança pessoas, mais a mensagem é transmitida com clareza e com poder. Quanto mais queremos uma parcelinha da glória,
mais nós diluímos a mensagem do Evangelho. Muitos e muitos povos, muitas pessoas precisam do Evangelho, é do Evangelho. E o Senhor mandou com que a sua igreja, seus filhos, explicassem para as pessoas, assim como alguém explicou para você e para mim. Não é bom entender, irmãos? Não é bom fechar os olhos e prestar um culto a Deus com entendimento? Muitos povos não fazem isso. Muitos povos ainda abraçaram o cristianismo como a sua religião. E pensando também no lado de Filipe, irmãos, como obreiros, que nós venhamos a estar preocupados, zelando sempre do nosso maior tesouro, que é a palavra do Senhor. E nós não precisamos, deixa eu construir de novo. Como igreja, a igreja tem sido presente em vários lugares do mundo. A igreja envia missionários, a igreja tem missionários aqui, tem evangelistas, a igreja tem que anunciar. E se ela deixar de anunciar, ela se perde em outras questões. E é assim na minha vida também como mensageiro. Se eu esquecer do maravilhosa graça e privilégio de ser um anunciador dessa graça nesse mundo, eu me perco em muitas outras coisas também. Essa é a direção que o Senhor nos salvou, para que nós andássemos nessa mesma direção, atrás dessas pessoas que não ouviram, que eram como a gente. C.S. Lewis fala um negócio muito interessante, que muitas pessoas sentiam que ele se achava melhor do que os outros. E ele falou, eu não me sinto melhor do que os outros. Ele falou, a diferença entre eu e um perdido é que eu sei que eu estou perdido. Essa é a única diferença nossa dos perdidos. Nós sabemos que estávamos perdidos e que sem Cristo iríamos morrer e ir para o inferno. Mas agora eu sei que eu sou perdido e eu ouvi da graça de Deus. É a única diferença. Fomos alertados, entendemos que nós somos pecadores. E o Evangelho, ele fala isso. Fala que o homem em si jamais poderá chegar a Deus pelos seus méritos e pelos seus esforços, por sua bondade própria. Por isso Deus enviou Jesus. E há muitos povos que não conhecem, muitas pessoas que não conhecem. E nas cidades também nós temos muitas pessoas confusas sobre muitas coisas. Que Deus continue usando a vida de vocês, cada um aqui, nos seus trabalhos, em seus ministérios. Continuem preocupados em levar a palavra de Deus, se envolver com pessoas para que elas também conheçam a Deus. Tá bom? Irmãos, nós vamos cantar uma música para encerrar, eu e o Rafael. Tá bom? Mas aí eu já não vou falar mais nada. Muito obrigado. Orem por nós estamos viajando dia 4 de fevereiro para o Acre. Vamos fazer uma viagem aí de 3.000 e poucos quilômetros. Então, orem por nós, tá bom? Muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Obrigado, pastor Josué. Estendo o nosso agradecimento ao pastor Jesus também. Vocês têm sido uma grande bênção na nossa vida, viu? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Então nós vamos cantar aqui e aí a gente já para. Bom dia, irmãos. Nós ainda estamos aqui em Anápolis até fim de janeiro, né? Já estamos sentindo também a saudade deles que estão indo. Talvez a gente não se encontre mais, né? Até daqui a uns 3 anos, quando a gente voltar da África de novo. Mas foi um tempo excelente, que agradeço ao Senhor também por estar, né, com a família, Ezaquiel, Marília e toda a família aí que esteve para a virada do ano e tudo. Foi uma bênção do Senhor, né? A família é uma bênção. E sempre que a gente está junto, a gente gosta de cantar essa canção. E é uma canção baseada em Atos capítulo 3, quando Pedro e João, né, dizem para aquele aleijado: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E nós temos Jesus Cristo, nossa maior riqueza, e é Ele que nós queremos dar aos povos que não o conhecem, né? Como aquela aldeia, né, que disse: olha, muita gente vem, traz comida, traz roupa, né, faz oração, mas o que vocês estão trazendo é excelente, vocês estão trazendo a palavra de Deus. E tem muita gente levando comida, levando roupa, né, mas o que nós entendemos como riqueza para a nossa vida é Jesus Cristo. E nós queremos dar Jesus Cristo aos povos. Amém?
que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Amém, irmãos. Muito obrigado.